Oi, gente, eu sou a Glace, da AGM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal, tá? E vamos curtir o vídeo, meninas, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, é o pagamento pelo conhecimento, tá? Então é assim, hoje nós vamos fazer mais um pano de prato. Nós estamos numa sequência de panos de prato utilizando réguas, tá? Nós já estamos no terceiro vídeo das réguas do alfabeto. Nós fizemos essa aqui, a régua A, nós fizemos essa aqui, que é a régua B, e nós vamos hoje fazer essa réguinha aqui, que é a régua C, que ela é uma régua de recorte, tá? Vai ficar bem bonitinho o seu barrado, que é esse barradinho aqui, ó, tá? A régua de recorte é isso aqui. Ela é feita para ser recortada no pano de prato, embutida para dar, ó, esse desenho aqui no barrado, ó. Fica super bonitinho, gente, muito fácil e gostoso de fazer. Vocês podem notar que nós não estamos utilizando nenhum tipo de aviamento, ou seja, de material, pouquíssimo gasto, e ela dá para se vender legal, tá? Então, eu espero que vocês gostem do passo a passo. Ele foi feito com muito carinho, pensando em vocês. Pano de prato vende o ano inteiro, mas para que a pessoa procure o seu produto, ele tem que ter um diferencial, tá? Ó, grande beijo no coração de todas. Vamos trabalhar. Então, gente, nós estamos vindo numa sequência que nós estamos fazendo uns barrados com régua, né? E nós estamos fazendo uma sequência de réguas decorativas para barrado, para ajudar vocês a diversificarem. Às vezes, com o mesmo tecido, vocês podem fazer vários modelos de barrados de pano de prato, de toalha, do que seja, tá? E nós estamos usando como nomenclatura o nosso alfabeto. Então, a primeira régua que nós fizemos nessa sequência foi a régua A, e nós fizemos um pano de prato com essa régua. Aí depois nós fizemos a régua B, tá? E fizemos também um pano de prato com essa régua. Procura na playlist do canal, tá? E hoje nós vamos fazer a régua C, ok? Essa régua C, ela é uma régua de recorte. Vocês vão ver o que isso significa. Para fazer essa régua, nós vamos precisar de um pedaço de papel de 22 por 18, tá? 22 por 18. Beleza? Aí, assim, eu vou fazer a marcação aqui para vocês verem, tá? Nessa marcação aqui de 22 por 18, você vai botar o 22 deitado, tá? Assim é 22. Esse aqui é a metade da régua. Nós vamos sempre fazer a régua metade. Essas daqui também é metade. Porque vocês podem fazer o barrado do tamanho que vocês quiserem. Pode fazer um barrado para pano de prato, um barrado para toalha, para cortina, para o que vocês quiserem, tá? Então, de baixo para cima, vocês vão marcar 11 centímetros. E fazer uma bolinha. Aqui na beiradinha de baixo, nós vamos marcar 1 centímetro, tá? Uma bolinha no 1 centímetro. Ó, nós vamos fazer assim, ó. Tá aqui, aqui. Nós vamos, ó, dessa bolinha aqui que nós fizemos, nós vamos fazer um morrinho. E esse morrinho, ele vai encostar aqui, tá?
só para ficar uma coisa arredondada aqui. Essa é a parte de baixo do nosso barrado, da nossa régua. Desse pontinho aqui de 1 centímetro, nós vamos fazer uma diagonal para cá, ó, reta. Tá? Dessa diagonal, nós vamos fazer o arredondado, encostando nesse arredondado que nós pontilhamos aqui. Fazer isso aqui, ó. A mão livre mesmo, gente, tá vendo? Aí nós vamos fazer o outro arredondado, tenta ser do tamanho desse aqui, caindo aqui nessa linhazinha aqui, ó, dos pontilhados que nós fizemos, tá? Ó, subiu, desceu, encostou no pontilhado. Aí agora sim nós vamos fazer um arredondado encostando lá no pontinho de 11 centímetros, tá? Então, a parte de baixo da nossa régua é isso aqui. Beleza? A parte de cima da nossa régua, da beirada para cá, vocês vão marcar 7 centímetros e fazer um pontinho, tá? Dessa pontinha para baixo, vocês vão marcar um pontinho com 4 centímetros. Então, esse pontinho aqui, vocês vão fazer uma diagonal para cá, para fazer um triângulo, ó. Tá? E da pontinha desse triângulo, vocês vão fazer um arredondado encostando aqui nesse pontinho. Essa é a nossa régua. Aí agora, com a tesoura de papel, nós vamos recortar, que aí vocês vão visualizar direito, ó, tá? Então, a nossa régua é essa daqui. Vocês podem ver que ela tem isso aqui arredondado, ela é meio jogada para cá. É a metade da nossa régua. A outra metade, onde eu vou riscar, é esse lado aqui, tá? Aí, assim, meus amores, eu vou passar ela para um papelão, mas isso é opcional, ou vocês podem riscar aqui mesmo, tá? Sabendo que essa aqui é a dobra do tecido. E aí, ó, vai ficar assim, tá? A reguinha para barrado vai ser essa aqui, é a régua C, tá? E ó, eu só passei ela pro papelão, porque aí fica, você bota tudo num saquinho, ó, fica tudo com a nomenclatura direitinho. Esse aqui é o papel Paraná, que é um papel duro, tem várias gramaturas. Você pode fazer com papelão de uma caixa de pizza, enfim, você pode fazer da forma que você faz os seus moldes aí na sua casa. Então, gente, para fazer esse nosso barrado, gasta pouquíssimo, tá? Muito pouco mesmo. É um barrado bem bonitinho, fácil de fazer, iniciante, dá para fazer tranquilo. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um tecido para pano de prato. Você vai comprar o seu tecido do jeitinho que você costuma comprar aí na sua casa, tá? Eu gosto de comprar os meus tecidos a metro. Geralmente eu uso da marca Santa Margarida, porque é uma marca boa, que colhe pouco e tem bastante absorção. Se você não encontra essa marca perto da sua casa, não tem problema. Quando for escolher o seu tecido para pano de prato, escolha um que tenha a trama bem fechadinha, tá? Ó, bem fechadinha. Quanto mais fechada a trama, gente, menos ele encolhe. Se você achar um que tenha textura, que seja pé de galinha, eu não sei se dá para vocês verem a diferença. Esse aqui meu é pé de galinha. Ele tem uma textura, ele tem... Quando você olha para o tecido, parece que galinhazinhas minúsculas sapatearam nele, tá? Quanto mais textura, mais ele absorve a água, tá? Então, cumpre o objetivo do pano de prato. Porque é muito ruim quando você compra um pano de prato ou uma toalha,
aí você vai se secar, ou você vai secar a sua louça e em vez de absorver a água, ele espalhar a água. Ele não cumpre o objetivo dele, tá? Esse é o único senão dos tecidos pano de prato, mas você observando esses pequenos detalhes, você vai comprar um bom tecido de pano de prato. Eu faço a bainha nas laterais e eu faço também 2 barrados na extremidade. Eu faço o barrado principal, que é o que nós vamos fazer agora, que é mais decorativo. Na outra extremidade, eu faço um barradinho que eu chamo barrado secundário, porque ele é um barradinho estreito e tem um elozinho de tecido na beiradinha para a dona de casa pendurar. Ele é mais utilitário. Se você pretende vender, comercializar os seus panos de prato, então eu sugiro que vocês façam esse barrado secundário, porque ele agrega muito valor e com certeza a sua cliente vai levar vai acostumar a ter esse elozinho para pendurar o seu pano de prato e ela vai retornar a você, porque esse é o tipo de complemento do pano de prato que não tem nos panos de prato que são vendidos nos mercados, nas sacarias, tá? Então ela vai procurar em você. Se você quiser aprender a fazer barrado principal, barrado secundário, se você quiser aprender a fazer esse tipo de bainha aqui, ó, bem estreitinha, própria para pano de prato, já tem uma aula aqui no canal que é uma aula de 3 dicas de acabamento para pano de prato. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo, vai aparecer um cardzinho por aqui por cima, só clica que já vai direto para a aula. Gente, é conhecimento, conhecimento é poder e é conhecimento gratuito, tá? Aproveita, vamos, ó, curtir o vídeo. Aí tá, para fazer esse nosso barrado, nós vamos precisar de uma tira de tecido. Aqui eu estou usando uma tira de tecido que tenha 3 centímetros a mais que o seu pano de prato, tá? Na largura, tenha 3 centímetros a mais que o seu pano de prato. Porque nós vamos fazer o acabamentozinho na lateral de 1,5 centímetro. Agora, no assim, eu coloquei 19 centímetros. Mas, na verdade, ela vai ter que ter, ó, o tamanho que dê para botar aqui, ó. Tá vendo? Para fazer o seu barrado. Então, 19 centímetros é o ideal, tá? Você pode fazer até com 20 para poder ter uma margem maior para costurar ele direitinho, beleza? Aqui que nós vamos fazer, ó, nós vamos dobrar aqui, dobra ao meio certinho o seu pano de prato, o seu barrado. Eu tô utilizando aqui, gente, o tecido tricoline, tá? Barrados de pano de prato, procure utilizar sempre tecido de algodão. Ó, aqui ao meio. Para riscar legal, nós vamos fazer assim, ó. Tá aqui, ó, no meio do tecido, ó. Aqui é o vinco do tecido, né? Ó. Tá aqui direitinho. Nós vamos riscar aqui, depois dobrar pra cá e riscar o outro lado, tá? Aí vai ficar o nosso barrado todo riscadinho. Pra fazer como nós vamos fazer agora, como a parte de baixo nós não vamos cortar aqui. Nós vamos cortar só a parte de cima por enquanto. Então, o ideal é fazer assim aberta. Então, aqui o que vocês vão ter que observar? Se essa parte aqui é a parte de cima do nosso barrado, então se o seu tecido tem um desenho e o seu desenho tem uma direção, essa parte aqui vai ficar para a parte de cima do desenho, tá? É só para mostrar isso que eu tô falando. Aí nós vamos riscar aqui, ó. Notaram que eu fiz esse risco aqui? Tá escrito dobra do tecido? Por que eu fiz esse risco? Porque agora eu virei, ó, tá assim, eu virei pra cá, vou fazer a outra parte.
E eu vou encostar aqui, ó, nesse risquinho aqui, para ela ficar exatamente do tamanho que eu quero, tá? Aqui vocês notaram, tanto lá como aqui, sobrou esse pedacinho. Eu só vou juntar aqui, ó, gente, ó. Tá? Só vou fazer aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos recortar só essa parte aqui, ó, de cima, tá? Então, eu só cortei a parte de cima e a parte de baixo tá só riscado, tá? Aí agora, eu vou pegar o meu tecido do pano de prato. Olha como é que é fácil e rápido de fazer. O meu tecido tá com o avesso para cima. Ó, tecido do pano de prato com o avesso para cima. Tecido do nosso barrado com o avesso também para cima. A parte que nós não cortamos, nós vamos deixar aqui, ó. Tá? Aí, para centralizar direitinho, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar aqui o nosso tecido. Eu já fiz isso, mas eu quero fazer aqui junto com vocês de novo. Ó, nós vamos dobrar aqui certinho. E vamos dar, ó, uma vincada aqui, só para saber onde é o meio, tá? Ó. Então, eu sei que aqui, eu não sei se dá para vocês verem, mas aqui tem um vinco. Então, ó, no vinco vai ficar esse meio aqui, ó, tá? Vamos alfinetar. Aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar a vocês como que foi alfinetado. Eu alfinetei aqui e alfinetei aqui, ó, tá? Aqui e aqui. Alfinetei essas quinazinhas, as partes redondas, porque essa parte de baixo nós vamos costurar em cima do risco, tá? Então, tem que estar bem alfinetadinha. A parte de cima, nós vamos alfinetar normalmente. Agora, aqui, nessa quina aqui e nessa quina quadrada desse outro lado aqui, deixa eu virar assim para vocês verem. Eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar aqui, ó, 1 centímetro e vincar com ferro. Porque essa partezinha aqui, eu quero que tenha um acabamento, tá? A mesma coisa eu vou fazer, aí eu vou fazer isso e vou, ó, alfinetar. E aqui a mesma coisa. Então, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ó, eu não sei, eu acho que tá dando pra vocês verem aqui o desenho, né? Ó, da parte de baixo. Nós não, vocês podem ver que aqui sobrou 1,5 centímetro, né? Então, assim, ó, deixa eu marcar aqui. O nosso pano de prato, ele acaba aqui, ó. O início dele é esse aqui. Então, é daqui, dessa partezinha aqui do desenho, tá? Ó, é daqui onde começa o pano de prato que nós vamos costurar. Retrocesso, ponto reto pequenininho e vamos vir em cima do risco, tá? Em cima do risco, costurando toda a volta até chegar aqui, ó. Aqui é o pano de prato, ó. Aqui é onde termina o pano de prato. Então, é até essa marquinha aqui, e em cima do risco, chegou na marquinha, retrocesso, para ficar bem firme e não desfazer a costura. Aí tá aqui, ó, gente, tá? Já costuradinho. Então, tá costurado assim, ó, tá? Em cima do risco. Quando for costurar, com calma, tá, gente? Para poder costurar direitinho em cima do risco mesmo. Nós vamos recortar a partir daqui, tá? Deixando uma margem pequena nessas regiões aqui, fazendo piques para poder se adequar direitinho, tá? Cuidado na hora de cortar
para não cortar, por favor, aonde vocês costuraram. Ó, vai ficar assim, tá? Já tá recortado direitinho. Aqui eu dei piques. Piques é o quê? É você pegar a pontinha da sua tesoura e, ó, fazer pequenos cortes, com cuidado para não cortar onde foi costurado, tá? Aí agora, nós vamos desavessar. Para desavessar bonitinho, eu costumo sempre me auxiliar de um cabo de um pincel. Você pode utilizar algum palito de churrasco, né? Mas assim, evite utilizar a ponta da tesoura, eu não gosto, porque o que acontece? Quando você vai desavessar, às vezes a ponta da tesoura está muito fina e você acaba estragando o seu material, furando o tecido, tá? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos desavessar para lá, tá? Como é que fica bonitinho, tá? Então aqui foi dobrado, lembra que nós fizemos aquela dobra e ficou sobrando isso aqui. Isso aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos dobrar ele para dentro, rente ao tecido do pano de prato. Vamos passar, vincar e alfinetar, tá? A mesma coisa nós vamos fazer e o barradinho vai ficar assim, tá? Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês podem já vir costurando toda a volta. Vocês podem utilizar, eu gosto muito de utilizar deixa eu mostrar aqui duas opções para vocês. Eu gosto muito de utilizar a cola de tecido, porque a cola de tecido, ela não sai. Ela cola definitivamente o tecido no lugar. Se vocês não têm a cola de tecido ou a cola pano, vocês podem utilizar a cola em bastão. A cola em bastão é uma cola de papel que ao lavar, ela sai. Então, ela não vai danificar o seu tecido, não vai manchar. E ela vai colar provisoriamente até você fazer o seu caseado, fazer a sua costura. Ela é em bastão, quer dizer, ela é uma cola mais durinha, tá? Ela não é uma cola pastosa. E é só você fazer assim, passar, pregar o seu tecido, passar um ferro e tá pronto para você costurar. Eu gosto de utilizar a cola de tecido, porque a cola de tecido, ela realmente estabiliza o tecido aqui. Então, ela é mais segura, tá? Aí, o que eu vou fazer? Mas você pode, se você não tem nenhuma das duas colas, gente, pode utilizar o alfinete como eu utilizei aqui. É que eu prefiro utilizar a cola de tecido, tá? Cola de tecido não é cara. Essa aqui eu comprei por R$11, ela é 100 gramas. Ela é uma cola que tem uma marca, né? Eu não vou falar aqui um nome, mas é uma marca legal, que tem até tintas de tecido com essa marca. E vocês veem que não é cara, né? Dá para comprar. Ela tem um bico dosador, então ela é bem econômica. Aqui, ó, desse jeitinho aqui. Ou seja, não precisa de alfinete e fica mais fácil de você costurar. Nós vamos lá para a máquina e vamos fazer uma costura aqui. Essa costura que nós vamos fazer, vocês podem fazer o ponto de pesponto, que é aquele ponto reto mais largo, em toda a beiradinha, em volta dele todo. Vocês podem fazer um ponto decorativo que vocês tenham e queiram fazer. Enfim, vocês vão fazer o que vocês têm acesso.
de material. Aqui, gente, ó, eu vou colocar essa cor aqui, tá? Da minha linha. Mas isso é o gosto de cada um. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês é o pezinho que eu utilizo. Eu utilizo para fazer esse trabalhinho de caseado. Eu gosto de utilizar esse pezinho aqui. Dá para fazer com um outro normal. Mas esse aqui, ele é mais aberto aqui. Dá para eu ver a beirada do tecido. Dá para eu ver, se for um risco, dá para eu ver, tá? Mas dá para fazer com um outro pezinho também. E tá aqui, ó, gente, o nosso barradinho. É um barrado simples de fazer, mas que no visual dá um efeito bem legal, tá? Aí, assim, aqui eu fiz um pontinho de caseado em toda a volta, como eu mostrei na máquina. E aqui eu fiz um ponto decorativo que é um ponto decorativo simples. A minha máquina não tem muito suporte de pontos, tá? Mas só para dar uma gracinha. Pode fazer, pode não fazer, tá? Aí tá. Se você quiser incrementar este barrado aqui, você pode aqui fazer um pet aplique. Riscos de pet aplique, gente, tem vários no Pinterest. Você digita no Google risco para pet aplique, vai aparecer vários. Se você quer de galinha, vai aparecer vários de galinha, do mais simples ao mais complicado. Aí você abre na tela do seu computador, bota uma folha em cima, risca, você tem o seu risco, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito de pet aplique, não, tá? Nós vamos fazer laço. Eu vou fazer 3 laços, um para ficar aqui, outro aqui e outro aqui em cima, tá? Mas vocês podem fazer, decorar da forma que vocês quiserem. O nosso laço é o seguinte, eu vou fazer 3 lacinhos, então eu quero 3 pedaços de tecido. Eu escolhi fazer com esse tecidinho aqui, que são grãos de café, tá? Ele é um tecido marrom, que eu acho que vai ficar um contraste legal com o amarelo. Mas isso é do gosto da artesã. Vão ser 3 laços, vão ser 3 tecidos, tá? Aí, para fazer esse lacinho, ele é bem fácil, já tem até no canal uma aula de laço de tecido, mas nós vamos fazer aqui, ele é tão fácil que nós vamos fazer aqui rapidinho. O tamanho do tecido é 10 por 17. Nós vamos virar o avesso para cima e aqui dobrar, ó, 1 centímetro para fazer o acabamento, passar e vincar. Esse aqui já tá pronto, tá? Já tá feito. Aí vamos virar assim, pegar a parte que nós dobramos e vou vir com ela até aqui o meio. E pegar essa outra parte aqui e cobrir a dobra que nós fizemos e vincamos. E tá os 3 laços aqui, ó, já na posição para ser costurado. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos costurar um pezinho de máquina aqui e aqui dos 3, tá? Se você não sabe o que é um pé de máquina, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de pé de máquina. Nessa aula,
eu mostro os 3 pés de máquina que eu mais utilizo na minha máquina e o objetivo desses 3 pés de máquina. Eu mostro como fazer o pé de máquina na máquina de vocês. Eu mostro na minha máquina ali como você posicionar o tecido, tudo direitinho, tá? Conhecimento é poder, então clica no link que já vai direto para a aula. Eu vou deixar o link da aula de pé de máquina na descrição do vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui. Aqui, ó, tá o lacinho já costurado, uma extremidade, um pezinho de máquina, outra também. O que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar, diminuir essa margem aqui de um pé de máquina, para ele ficar bem delicadinho o contorno. Cuidado para não cortar. Cuidado para não cortar aonde você costurou, tá? Nós vamos por aqui desavessar. Ó, tá desavessado, passado direitinho, tá? Aí assim, aqui é o lado mais comprido. Esse lado mais comprido nós vamos dobrar ao meio. A abertura tá assim, ó, tá? Nós vamos dobrar ao meio, passar e vincar. Uma linha com agulha. Eu tô utilizando a mesma linha que eu fiz o pesponto, tá? Nós vamos, ó, botar ela dobrada na agulha, dar um nó na beiradinha e aqui no vinco do tecido nós vamos fazer um alinhavo, tá? Quanto menor o alinhavo, mais enrugadinho vai ser o laço. Em cima do vinco, é um entra e sai de agulha. Ó. Então, como nós vincamos o meio, ele vai ficar um lacinho assim, tá? No meio certinho. Você vai segurar, ó. Segurou. Puxou. E aqui, ó, eu vou fazer um enrolado, tá? Porque aí ele vai ficar, o meiozinho vai ficar assim, ó, aparecendo. Isso nós vamos fazer com os 3. Todos os 3 com o mesmo formatinho. Aí tá aqui o nosso barrado. Os meus eu vou colocar assim. Aqui não tem esse cantinho aqui, esse biquinho? Eu vou botar aqui, ó, meio na diagonal do biquinho. A mesma coisa esse aqui na diagonal do biquinho. Então, os meus laços vão ser colocados assim. Ah, como que você... E aqui, ó, a pontinha do laço aqui, segurando aqui nessa pontinha aqui. E ó, prontinho, tá aqui o nosso barradinho, super bonitinho, fácil de fazer, sem mistério, tá? Sem mistério nenhum na confecção dele. Ele fica gracioso, chama a atenção do olho da cliente, ó. A traseira dele fica toda limpinha. Esse desenho aqui, gente, fica muito bonitinho. Barradinho secundário, barradinho principal. Tá prontinho o seu pano de prata. Eu tenho certeza que você vai amar fazer, vai fazer rápido. Essa régua, gente, ela é muito legal, tá? É uma régua que dá para você fazer 1000 coisas com ela. Ela é fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Passo a passo eu procurei fazer bem detalhado, tá? Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer de primeira. Como vocês podem ter notado, nós só utilizamos pedaços de tecido. Aqui não tem aviamento nenhum. Então, se você tem pouco material, dá para você variar com essa régua, fazer variações de vários tecidos. Enfim, dá para você variar bastante e ter novidade para sua cliente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo.
compartilhar nas suas redes sociais. Um beijo grande no coração de todas. Obrigada pela companhia e até a próxima aula, se Deus quiser.